Boa noite a todos. Meu nome é Ledir Siqueira, sou da Casa Espírita Joana d'Arc e recebi com muita alegria o convite para estarmos aqui hoje, batendo esse papo, tirando algumas dúvidas, batendo uma bolinha aqui com o nosso amigo Fabiano e tentando atender, na medida do possível, na medida do nosso conhecimento, aos questionamentos que nos são passados. Então fiquem à vontade. Se eu não souber responder, o Fabiano está aqui, ele responde sem problema nenhum. E a gente vai fazendo esse nosso trabalho, tá bom? Já recebemos uma aqui, muito bom a gente já ter essa participação. É uma pergunta de cunho bem pessoal. Então, eu já gostaria de antemão de colocar o seguinte: o Espiritismo ele é uma doutrina maravilhosa, uma doutrina consoladora, uma doutrina que traz explicações para muitas coisas que antes da doutrina ser codificada por Kardec, a gente não tinha resposta. A gente utilizava de uma fé cega que não nos permitia entender a razão de várias coisas. E acreditava piamente naquilo que, à época, a igreja pregava. Eu digo a igreja porque a igreja católica era excelência, era maioria na Europa e no mundo inteiro, tá? Em boa parte do mundo. Mas essa doutrina consoladora veio trazer para a gente algumas questões que mudam todo o sentido. Então, por exemplo, ao invés da fé cega, passamos a ter uma fé raciocinada. E passamos a entender o motivo da reencarnação e não ressurreição, como está em muitas traduções da Bíblia. Passamos a entender que as várias moradas da casa do Pai, elas são em nível de vida em outros planetas, como vida em outras dimensões. Porque eu entendo particularmente que o plano astral é uma outra dimensão, já que eles convivem conosco aqui. A doutrina espírita, então, ela traz várias informações de cunho pessoal, mas abrange a todos nós. Então, quando a gente recebe uma pergunta como essa, eu gosto de deixar claro o seguinte: as coisas não são pessoais. A doutrina espírita nos ensina que tudo que nos rege são leis naturais, são leis de Deus, e as leis são para todos. Então, é importante a gente ter em mente que Deus não está pregando uma peça comigo, que Deus não está me punindo, não, Deus não pune, que Deus não está me provando, não. O mundo de expiação e provas, ele é para todos, mas é nosso, para nós provarmos e expiarmos. Percebem? A doutrina é para todo mundo, mas a prática, o exercício é individual. Então vamos lá. Essa pessoa nos pergunta: por que Deus levou o meu marido, me deixou sozinho e meus filhos sem pai? É importante a gente ter em mente o seguinte: Deus não faz nada ruim, Deus não criou o mal, Deus criou o bem. O entendimento de mal é uma criação nossa. Fomos nós, espíritos em evolução, que fugimos do caminho do bem, caminhando na estrada ruim. Nós é que buscamos, não praticando o bem, exercer o mal. Então, Deus não fez isso como uma punição. Temos que entender também que o corpo físico, ele tem início, meio e fim. A gente nasce, o espírito se apodera ali daquele corpo, vive com aquele corpo, e quando as energias daquele corpo começam
a ir embora ou são ceifadas por um acidente, o espírito continua, nós espíritos continuamos nossa jornada e o corpo físico fica. Então, Deus não levou seu marido, minha mãe, meu pai, meu irmão. Chegou o tempo em que esse corpo físico não resistiu mais, cumpriu a sua missão. E aí segue em frente. Agora, se fosse o inverso, a gente diria que Deus levou sua esposa e deixou esse marido ali com os filhos? Se fossem os dois, a gente diria que Deus deixou os filhos sem pai? Não. A gente entende que toda a nossa caminhada tem um porquê. São os nossos projetos reencarnatórios. São projetos reencarnatórios que envolvem nosso crescimento e que nós, num determinado momento, aprovamos esse projeto, concordamos com esse projeto. É lógico, esse projeto divino, ele não traça os caminhos ruins. De novo, Deus não criou o mal. Ele nos coloca os desafios necessários ao nosso aprimoramento, ao nosso convencimento de que somos capazes de seguir em frente. Então, a perda de um ente querido, antes de ser uma perda, é uma prova, é uma oportunidade de caminharmos, de perseverarmos em nosso projeto reencarnatório, agora sem aquele ou aquela pessoa que nos apoiava, que nos ajudava. Vai chegar um momento que nós também vamos deixar esse corpo. Nem por isso estamos abandonando aqueles a quem amamos. Nós temos que perceber que a nossa essência é espírito. Nós, cada um de nós, somos espíritos que nesse momento estamos encarnados. Vamos deixar essa carne em algum momento da vida. Não sabemos quando. Nem Chico fez muita questão de saber. Por quê? Para não botarmos a perder todo um projeto lindo e maravilhoso de reencarnação. Então, minha amiga, Deus não levou seu marido, ele cumpriu a sua etapa. Agora nós temos que cumprir a nossa. Junto, você e seus filhos, eu sem meus pais, tantos sem outros entes queridos que se foram, buscar erguer a cabeça e pensar o seguinte: ele cumpriu a sua missão. Porque todos nós viemos aqui em missão. A família em si já é uma tremenda missão e que muitas vezes nós falhamos. Ele cumpriu a missão. Resta a mim agora cumprir a minha. Vamos lá saber se no projeto reencarnatório era para a senhora cuidar de seus filhos sozinhas? Era para eu, com 18 anos, ter perdido meu pai? Nós não podemos esmorecer. Nós temos que confiar na justiça divina. Deus não é bom? Deus não é justo? Então, se Ele é bom e se Ele é justo, isso não é um ponto negativo, mas uma oportunidade de enfrentarmos e de caminharmos com passo firme para aquilo que de melhor podemos colocar. Ok? Meu querido, te dar a oportunidade de responder um pouquinho também. Pessoal, mais uma pergunta que foi feita. O Espiritismo tem alguma explicação para essas catástrofes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul? Quando eu vi a pergunta, logo busquei fazer uma comparação a título de exemplificação e para melhorar a explicação. Vocês se lembram, talvez os mais jovens não, mas acredito que todos aqui vão se recordar daquele desastre que aconteceu no Japão, alguns anos atrás, na cidade de Fukushima. Aquele tsunami, né? Tsunami. Teve um choque de placas tectônicas no oceano
essas placas tectônicas levantaram uma grande massa, um grande volume de água, e essa água foi espalhando e se transformou no que se chama hoje, é um termo também japonês, de tsunami. Mas mesmo antes desse mais recente, nós tivemos lá na região da Indonésia também, no início nos anos 2001, mais ou menos, tivemos um outro desastre também, que foi choque de placas tectônicas, que causou a morte de 220 mil pessoas na época. No Japão, também teve um número considerável de pessoas que morreram, mas foi um número bem menor. Ambos os fenômenos naturais, essas catástrofes, ocorreram sem que pudesse, de alguma maneira, haver uma intervenção humana que favorecesse o acontecimento daquelas catástrofes. Porque você imagina, choques de placas tectônicas, é impossível o ser humano interferir. Mas eu me lembro também, em Fukushima, que a gente observava os japoneses, aquele tsunami varreu a cidade toda, né? Mas eu me lembro que depois que a água voltou, pouco a pouco as pessoas que conseguiram sobreviver e conseguiram também buscar recurso para auxiliar e ser auxiliado, haviam algumas pessoas ali, uns japoneses, naquela região, apesar de já existir a telefonia móvel, mas as torres foram derrubadas com o movimento daquela massa de água que derrubou praticamente tudo que encontrou pela frente. Então, a telefonia móvel não estava funcionando, mas o sistema deles de telefonia fixa, tal qual nós tínhamos aqui antigamente também, os orelhões que nós chamamos, estava funcionando. Então a gente observava que tinha algumas pessoas na fila do orelhão como nós chamamos aqui, né, mas da telefonia fixa. E essas pessoas, aqui estava então o orelhão e as pessoas estavam em fila, mas a gente observava que rapidamente a pessoa conversava e já cedia lugar para quem estava atrás. Porque os parentes estavam todos preocupados. Os parentes que moravam em outras cidades começaram a questionar, será que o meu parente sobreviveu? Então aquelas pessoas, os sobreviventes, iam até esse telefone, comunicavam com seus parentes, mas não demoravam. Era coisa de 30 segundos, 1 minuto, já está tudo bem, não preocupa não, os nossos pais estão bem, tal, dava aquela mensagem geral de como estavam os parentes e pronto, cedia lugar para quem estava vindo atrás. Então a gente observa que culturalmente o próprio Japão, por ser um país milenar com a cultura, né, com um processo civilizatório, eles entendiam a necessidade da colaboração. Então, todas as catástrofes, tais quais essa que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul, que nós vamos comentar também sobre ela, todos os fenômenos da natureza e todos os desencarnes coletivos, que é o que acontece nessas catástrofes, têm uma razão de ser. Então, quando o Ledi estava falando aqui que nós vivemos num mundo de expiação e provas, nós temos as provas que cada um de nós precisará passar individualmente, porque faz parte do nosso projeto reencarnatório e faz parte da nossa necessidade enquanto espíritos imortais que, no momento, se encontram reencarnados, utilizando-se de um corpo físico como instrumento de manifestação. Então, a reencarnação é uma bênção que Deus nos oferece, uma nova oportunidade de nós colocarmos à prova os conhecimentos que nós adquirimos, de nós passarmos por essas vicissitudes, que são essas alternâncias nas situações do mundo em que vivemos, tudo com o intuito de fazer progredir a humanidade terrestre. E fazer também que a gente, nesse sentimento de colaboração, nós possamos evoluir espiritualmente. O progresso intelectual daquela cultura japonesa já foi muito acelerado. E agora eles passam também por um processo de evolução através da moral. Então, observa-se nessa cultura que as crianças, elas vão para as escolas, eles lavam os próprios pratos, eles não jogam papel no chão. Então, é uma cultura que está avançando intelectualmente e moralmente. Não há o que se fazer comparação de uma civilização mais avançada que a outra. Nós só estamos citando exemplos.
Quando a gente vem para o Brasil, por que nós falamos das catástrofes que o homem não tem como interferir? No caso dessa mais recente, não é só o Brasil. Todo o planeta Terra ele tem enfrentado agora, nos tempos modernos, graças vamos dizer assim, a busca desenfreada pelo lucro, pelo materialismo, pela felicidade na posse das coisas que são efêmeras, nós todos, seres humanos, estamos, em maior ou menor medida, cada uma dessas civilizações, ou cada um desses estados ou cidades, nós estamos degradando a nossa casa, que é o nosso planeta Terra. Então, quando a gente emite esses gases de efeito estufa, a gente desmata as florestas, a gente queima aquela floresta que está no chão e depois a gente transforma aquilo ali em pastos com uma busca, porque tecnologia nós temos para aumentar a produtividade, alimentar toda a humanidade na área que já existe hoje, disponível em todos os países. A tecnologia hoje da genética permite que a gente amplie a produtividade sem necessidade de fazer esse avanço sobre as florestas. E nós estamos fazendo. Qual a razão? A busca do lucro imediato, a busca desenfreada pelos prazeres, sabendo todos nós, pela doutrina espírita, que a posse das coisas que são passageiras, que a ferrugem corrói, que o ladrão rouba, como Jesus nos ensina, isso tudo é posse efêmera, que não traz a felicidade verdadeira. Mas mesmo assim, com o processo de alienação da nossa realidade espiritual, nós fazemos isso. Nós degradamos o próprio ambiente em que moramos. Então, nós estamos em um processo global de aquecimento por causa desses gases de efeito estufa, do derretimento dos polos do planeta e toda a consequência ambiental, alteração na temperatura dos oceanos e tudo mais. Então, no sul, no Rio Grande do Sul, ali a gente tem um estado que ele tem uma configuração, uma geografia mais plana. Não é isso, Ledi? Então, o que acontece? Tem lá as suas montanhas e, indo em direção ao oceano, a gente observa os pampas, né, aquelas regiões que são planas. Então, toda vez que tem um volume de chuva muito acentuado, o que deveria chover no ano inteiro chove em 10 dias, obviamente que os sistemas de escoamento daquelas águas vai ficar comprometido. Qualquer situação que a gente fale em termos assim de prevenção ficaria difícil realmente pelo grande volume de água que caiu em pouco tempo. É claro que tem tecnologia para ampliar os processos de defesa das cidades, existe. Mas o fato não é esse. O fato é que a doutrina espírita nos explica justamente isso. As catástrofes, elas têm tudo que existe, seja aqui no nosso planeta, seja no universo, existe uma razão de ser. No nosso caso, nós poderíamos pegar vários exemplos, várias hipóteses para explicar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E aquelas pessoas que estão hoje reencarnadas naquela região, por que elas nasceram lá? Por que nós nascemos nos nossos lares? Tudo tem uma programação. Na conta de Deus, todos nós iremos algum dia, como o Ledi comentou, chegará o momento de nossa morte. Mas como se dará o processo da passagem de volta para a pátria espiritual, isso tem uma relatividade. É claro que o momento da morte está na conta de Deus. Talvez a minha seja daqui 2 minutos, 2 meses, 2 anos, 20 anos. Não sei a minha programação. E o próprio esquecimento é uma bênção. Mas todos nós estamos... É uma fatalidade. Todos nós passaremos pelo processo da morte. Todos nós estamos caminhando em direção ao nosso velório. E lá no Rio Grande do Sul, essas... eu não sei contabilizar, talvez 160 pessoas mortas e já 90 e poucas pessoas desaparecidas. 125 mortos e 178 desaparecidos. Hoje de manhã. Umas 300 pessoas, mais ou menos, né? Quase umas 300 pessoas. Então, o que acontece? Na justiça divina, existe
nesse processo, que essa lei que é perfeita de causa e efeito, existe o seguinte: existe a injustiça pela ignorância do homem, igual o Ledi falou também, que Deus é perfeito, tudo que ele cria é perfeito. E se existe a maldade, se existe situações difíceis, é por ignorância nossa. O ser humano que cria essas situações. Então, dentro dessa questão que a gente está falando para vocês, nós estamos ligados, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, eu vou colher aquilo que eu semeei, seja nessa existência ou seja em existências anteriores. Então, quando eu reencarno no Rio Grande do Sul, num lar que é uma casa do lado de um rio, né? E a espiritualidade, com a sua superioridade intelectual e moral, ela sabe que, em termos de probabilidades, ao nascer atualmente, ou algumas décadas atrás, ao lado e morar do lado de um rio como aquele, eu estaria, em termos de probabilidade, com um risco muito maior de vir a desencarnar por essa condição. Entende? Então, nada acontece por acaso. O que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando é porque a gente está falando da injustiça e do injustiçado. Né? Nesse caso, a gente não está falando de injustiça, que são catástrofes, fenômenos naturais. Mas quando acontecem outras situações em que você vai ver bala perdida nas comunidades, a injustiça foi que a milícia e o tráfico estavam brigando com a polícia e dispararam aquele tiro, aquele projétil acertou uma pessoa. Aí a gente pode, dentro também da perfeição das leis divinas, falar, não cabe agora prolongar muito, né, nesses exemplos, porque eu tomaria muito tempo do Ledi para ele responder mais perguntas para nós. Mas nada acontece por acaso. Então, a espiritualidade superior sabe que naquele momento que foi disparada a bala lá, ela chega através do processo da inspiração, não da intuição. A intuição é algo que vem de dentro. A inspiração é algo que o Ledi, espírito, meu espírito protetor, fala assim: Fabiano, chegou o seu momento, o que você acha de você sair para você ir lá buscar pão? Aí ele me dá uma inspiração assim: mesmo, eu estou precisando comprar pão. A bala foi disparada, a trajetória daquele projeto já havia sido calculada pelo Ledi, que é um espírito superior, e ele me inspira, ele está inspirando para me buscar pão, ele não está me induzindo à morte. Ele está falando assim: chegou o seu momento nas contas de Deus. Aí ele me inspira, eu faço esse movimento, a bala que não iria me acertar, mas agora, como eu fui inspirado por ele, aí a bala que era perdida me acertou. Então, essas catástrofes é a mesma coisa. São exemplos que a gente pode, né, hipóteses que a gente não pode, na doutrina espírita, afirmar nada. A gente levanta hipóteses, probabilidades, mas com a certeza de que tudo que ocorre tem uma razão de ser. Então, se está acontecendo lá, é para que a gente possa auxiliá-los, todos nós estamos auxiliando, né, de alguma maneira, preocupados, estamos ficando muito sensibilizados. Então, essa união, quando você encontra pessoas em dificuldade, é o que o Ledi também comentou sobre a doutrina espírita, que antigamente na igreja, né, você citou a igreja, Ledi, falava-se, fora da igreja não há salvação. A doutrina espírita ensina que fora da caridade não há salvação. Então, a gente percebe que essas pessoas, quase 300 pessoas, precisariam passar pelo processo, pelo fenômeno da morte, que precisariam de retornar para a pátria espiritual. Isso não é um deixar de existir. Isso é um até logo para aqueles entes amados que ficam e aqueles que vão, que também ficam com saudade. Né? Está falando do caso da esposa que perdeu o marido e os filhos ficaram aqui também, né? Que você respondeu. Então, é um até logo. Então, quando a gente fala de essas situações, tudo tem, mesmo que a gente favoreça o processo com essa falta de atenção para as questões ambientais, a gente acelerou o processo, que às vezes poderia ser um processo natural que levaria séculos. Então, tudo é muito dinâmico, tudo tem uma razão de ser, nós contribuímos, mas nós também aprendemos com todas as situações que nós vivemos. Né? Então, essas catástrofes, a doutrina espírita fala sobre isso. Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, aproveita, né, aquelas vicissitudes, aquela contingência, aquelas situações que aquela humanidade está vivendo,
para então fazê-la, através muitas vezes do sofrimento, fazê-la apressar o passo rumo à redenção espiritual. Porque o sofrimento a gente encara de uma maneira, mas um espírito superior encara de outra. Quando Cristo, um espírito puro, encarnou, e ele foi sabendo já que ele ia passar por aquele processo ali do Calvário, para ele aquilo ali não era sofrimento, era a consecução do planejamento que ele havia feito para a evolução da humanidade terrestre. Entende? Então nós entendemos sofrimento de uma forma, os espíritos superiores entendem de outra. Nós também algum dia entenderemos o sofrimento como uma mola propulsora, uma oportunidade de crescimento. Hoje eu passo por dificuldades, eu fico triste, todos nós ficamos, eu fico preocupado e às vezes eu fico desanimado. Mas não é para desanimar, é para entender como uma oportunidade de superação. Ledi. Agora a responsabilidade aumentou, né? Ele me levou à categoria de espírito superior, então tem que caprichar ainda mais. Essa pergunta é bacana, ela não é a primeira vez que eu respondo perguntas semelhantes, mas eu acho interessante a gente ponderar isso aqui. Durante a nossa vida, esquecemos do passado. Não seria melhor lembrarmos do nosso passado para não cometermos os mesmos erros? É interessante isso, né? Veja bem, muitas vezes nós cometemos erros no presente e repetimos esse erro no presente. Eu falo presente, essa encarnação. Muitas vezes erramos nessa encarnação e um pouquinho mais para frente a gente vai e erra de novo, comete o mesmo erro, mesmo sabendo que está errado. Já não estou nem levando em consideração as vezes que a gente erra achando que está acertando. Já estou dizendo das vezes que a gente erra sabendo que está errado. Por inúmeras razões, né? Conveniência, preguiça, orgulho, vaidade. A grande questão é que nós estamos hoje depurando essas mazelas. Honestidade, vaidade, orgulho. Nós temos isso sim. O mundo é de expiação e provas. É o segundo na categoria evolutiva, conforme Kardec nos traz. Primeiro o mundo primitivo, depois expiação e provas, depois regeneração, passaria aí para os ditosos e depois os mundos angelicais ou celestiais. Então nós somos no segundo. O primitivo, a característica dele é que o mal predomina. O expiação e provas é o mundo onde existe mal, ainda há uma predominância do mal, mas o bem já começa a nos cercar, a nos tomar. Quando chegamos no mundo de regeneração, nós temos aí um empate. Mesma quantidade de mal e bem. E lógico, gente, não estou falando em números absolutos, né? Mas são números relativos, mas para esse mundaréu de espíritos que circula o nosso mundo, essa conta fica empatada. Nos ditosos, nós temos mais mal, mais bem, mas ainda existe o mal, e nos celestiais a predominância é do bem. Bom, quando eu digo mundo, eu não digo planeta. Eu digo as pessoas, os espíritos, encarnados e desencarnados, que o habitam. Então, não é uma conta de 8 bilhões de pessoas encarnadas, 6 bilhões são más e 2 milhões são boas. Não. É uma conta que eu, enquanto espírito, eu tenho um maior percentual de mal em mim do que de bem. A conta é essa. E está correto. Não tem nada de errado. Ah, mas eu queria ser só bom. Bacana, você está tendo oportunidade. Evolui. Mas se a gente fosse só bom, não estava nesse mundo de expiação e provas. Né? Se fosse uma conta de 6 mal e 2 bom, os 2 bons não estavam aqui. A não ser que tivesse 2 bilhões de espíritos encarnados em missão. E mesmo assim, há que se considerar que normalmente as missões elas são dadas para espíritos que estão ali, talvez um pouco mais acima do nível. Vede Chico Xavier, vede Emmanuel, que, segundo conta o próprio Chico, está reencarnando de novo. Então,
ainda temos mal para expurgar, para expiar, ainda temos coisas a provar na nossa evolução. Beleza. Há de se considerar que viemos de várias encarnações. Concorda comigo? Alguém aqui está na primeira encarnação? Não. Ninguém está na primeira encarnação. Todos nós já vimos de várias encarnações. E nós temos que afirmar que essa é a nossa melhor encarnação. Esta presente é nossa melhor encarnação. Já fomos piores. E a gente não precisa fazer uma terapia de regressão de vidas passadas para descobrir isso, não. Aliás, eu não recomendo fazer. É só olhar as nossas tendências. Na hora que você assiste um jornal na televisão, um jornal televisivo, e aquele âncora, aquele repórter fala, fulano, inclusive hoje parece que teve um caso desse, o filho matou o pai, a mãe e uma irmã. Se na hora que você escuta aquilo, vem em você aquela vontade de ir lá e dar uns tabefe naquele caboclo, você pode saber que em vidas passadas você não ficava só na vontade, não. Você ia lá e dava os tabefes, matava, fazia justiça com as próprias mãos, possivelmente até achando que isso era o correto. Vejam como muda, como evolui as questões morais. No tempo de Cristo, você crucificava. Depois de um tempo, na Inquisição, se queimava aquilo que não era gosto de Deus. Teve um tempo dos duelos. Hoje ainda temos alguns países com penas de morte. Nosso Brasil, graças a Deus, graças a Ismael, não temos essa pena de morte. Então, a evolução moral caminha. Por quê? Porque nós caminhamos, nós evoluímos. Bom, se nós fomos piores do que somos hoje, já pensaram se nós fôssemos lembrar disso? Fabiano, eu te matei há 2 vidas passadas, mas você me desculpa, viu? Não leva isso a mal, não. Aí o Fabiano vai estar assim, tá, eu te desculpo, meu filho, danado, você espera que na primeira oportunidade eu desconto. Porque a gente ainda tem esse pensamentozinho. Não estou falando que você tem não, viu, Fabiano? Esse pensamento. Mas ainda temos pensamentos ruins. Então, ainda é proveitoso para a nossa evolução o esquecimento. Ainda é proveitoso. Mas percebam que não é um esquecimento 100%. Porque nós temos as nossas impressões, nós temos a ajuda dos nossos espíritos protetores, que nos infundem determinada lembrança. Nos sonhos, no sono, onde o corpo físico descansa e o espírito se afasta e vai interagir com o espírito protetor, com espíritos afins, com aqueles que nos foram similares, a gente recobra essas lembranças, a gente recobra atos que fizemos do passado e medita sobre eles. Então, desperto em corpo físico, a não lembrança é muito mais proveitosa para nós, pois nos permite agir pelo livre-arbítrio para a escolha do melhor caminho. Ou seja, fazer com que o mundo de expiação e prova nos prove a nossa evolução. Nós possivelmente ficaríamos inibidos ao descobrir que erramos com essa ou com aquela pessoa. Nós nos sentiríamos envergonhados ao perceber que essa ou aquela ação ela foi falha, ela foi equivocada. Nós talvez atentássemos contra a própria vida física para tentar corrigir erros que cometemos em outra vida. Ou tentar repeti-los. Né? Às vezes exterminamos nossa vida num passado e aí, poxa vida, não mudou nada, vou fazer a mesma coisa.
Então, o esquecimento ainda é um dom de Deus. Ainda é um dom maravilhoso. E que devemos usá-lo junto com o nosso livre-arbítrio, junto com a nossa capacidade de discernimento, junto com o nosso entendimento e conhecimento acumulado em todas essas encarnações. Ah, mas eu não lembro. Lembra. Esse conhecimento permanece inato, permanece vivo. Uma perguntinha. Todos acreditamos em Deus? Sim ou não? Sim. Todos nós, aqui presentes, acreditamos em Deus. Mas nós aprendemos isso foi nessa encarnação? Não. Isso já vem, esse sentimento de um Deus, né, justo e bom, já vem de outras vidas. Nós acreditamos nisso. Olha, quem foi ensinar aos nossos indígenas, nossos povos originários, a existência de Deus? Mas eles já acreditam em Tupã, em um Deus que os guia, que os ilumina e que os protege. Não foi ensinamento nosso, doutrina espírita, não foi ensinamento da Igreja Católica, não foi ensinamento dos evangélicos. Está inato. Então, essa vivência, ela nos cria essas experiências que se aderem a nós espíritos e nos permitem discernir. O que nos falta é utilizar o nosso livre-arbítrio para fazer as boas escolhas. Nós agimos ainda muito no automatismo. Sabemos que o pensamento tem uma velocidade incrível e que a comunicação dos espíritos se dá através do pensamento. Sabemos que recebemos muitas intuições pelo nosso pensamento, mas esquecemos que, ao termos o pensamento, devemos refletir para depois agir. Muitas das vezes nós pensamos, agimos e esquecemos de refletir. E às vezes fazemos uma bobagem. Muitas das vezes, o que a gente chama de não escutar a minha intuição, não escutar meu espírito protetor. A intuição vem e fala assim, aqui não passa por esse caminho. Aí, eu estou acostumado a passar por aqui, não tem nada disso. Aí eu passo. E me acontece alguma coisa. Ou um carro passa e joga água em mim, me acontece alguma coisa qualquer. Por quê? Porque eu não escutei, não refleti sobre um pensamento que me veio. Não utilizei aquilo que é talvez a nossa maior arma, a nossa maior ferramenta no processo reencarnatório, o livre-arbítrio. Então, antes de ser um problema, é uma dádiva, o esquecimento do que nós fizemos, o esquecimento do que se passou, porque nós temos a oportunidade de fazer melhor, talvez fazer de uma outra forma, com os conhecimentos adquiridos daí para frente. Bacana? Mais uma pergunta. Lidia, essa aqui chegou também. Ver se a gente temos tempo ainda. Quando a gente morre, nosso espírito acompanha nosso velório e ele só vai embora quando formos enterrados? A primeira observação que é importante, até para entendimento nosso, é de que algumas pessoas falam assim, eu tenho um espírito. Na verdade, nós somos o espírito. E o espírito se utiliza de um corpo, que é uma veste. Quando nós temos as nossas roupas que vão ficando gastas, poídas, rasgadas, a gente troca de roupa. No caso nosso, como a gente comentou agora há pouco, todos nós estamos caminhando em direção ao velório, porque todos nós estamos caminhando no sentido de que, dentro de breves anos ou algumas décadas, nós estaremos desencarnando. A pergunta vai nesse sentido, porque a preocupação da pessoa se manifesta em como ela estará no momento do velório e como ela se encontrará depois desse processo.
nós estaremos nos conscientizando, pouco a pouco, estudando a doutrina espírita, de que a vida é um sopro, é um átimo. Diante da eternidade, nós temos um tempo muito curto, muito passageiro. Hoje eu estou com 51. Poucos anos atrás, eu estava com 18. Algumas décadas atrás, eu estava no plano espiritual. Recebi a oportunidade de reencarnar, e quando se vai reencarnar, a preocupação é talvez maior do que essa que nós manifestamos hoje da morte, do fenômeno natural da morte. Porque a preocupação de se lançar novamente no processo de esquecimento que o Ledir comentou, e pelas vicissitudes que todos nós passaremos, que ninguém vive num regime de exceção, ninguém vive num mar de rosas, todos nós sabemos que reencarnar é uma preocupação. Ao se aceitar a proposta da espiritualidade amiga, nós sabemos que é uma incumbência, mas ao mesmo tempo aceitamos pelo processo nosso da redenção, pelo processo, pela necessidade da reparação e tudo que a gente precisa fazer nessa vida. Mas, caminhando agora, não falando mais do berço, mas falando do túmulo, que a pergunta faz essa acepção sobre o enterro, nós poderemos estar tranquilos se nós nos esforçarmos no bem, se nós nos esforçarmos por acolher as pessoas que nos procuram precisando de ajuda, se nós nos esforçarmos no processo da caridade. Então, essa, vamos dizer assim, a desencarnação, porque, do contrário, aquela pessoa que é muito materialista, avarenta, preocupa muito com beleza, infelizmente, a miopia espiritual de muitas pessoas levam essas pessoas a procurarem o gozo e a felicidade apenas nas coisas da matéria. Então, uma pessoa que vive nessa condição, quando ela percebe que ela está caminhando para o processo da morte, muitas vezes entra em desespero. Pensando no nada, pensando na dúvida se a vida continua, porque viveu uma vida plenamente vivida nas questões materiais. E não buscando a espiritualidade, independentemente de religião. Então, o bom cristão, o bom espírita cristão é esse que procura fazer o seu dever de um homem inteligente que vai trabalhar na seara do Cristo. Se nós fizermos isso, essa proximidade do desencarne será de uma maneira bem mais tranquila, seremos acolhidos, porque todos nós que trabalhamos no bem, trabalhamos pelo Cristo e por nós mesmos, para o nosso processo de crescimento, nós recebemos mérito. Nós não fazemos isso com o objetivo de receber algo em troca. Nós fazemos porque fazer o bem é muito bom. Então, ao fazer isso, nós também seremos muito bem acolhidos. Então, a preocupação que possa haver da nossa pessoa aqui que fez a pergunta é nesse sentido. Às vezes, como que será que vai ser a vida depois? Ela vai ser muito boa se nós vivermos muito bem. Isso é importante. E aquela pessoa que tem essa miopia das questões espirituais, ela passa pelo fenômeno da morte do corpo físico, mas o processo da desencarnação dela é mais complicado, porque ela está tão apegada, às vezes, à beleza, à riqueza, o poder e todas as situações, que é mais complexo. Né? O período de perturbação que ela vai passar é mais amplo, porque ela viveu uma vida muito materialista. Então, o objetivo nosso é evolução, e para termos evolução, temos que buscar mais as coisas de Deus. Ledir, se você quiser, então, acho que dá tempo de você. Vamos lá. Qual a relação da data do aniversário, dia que se nasce, ao espiritismo? Porque na data do meu aniversário sinto ainda mais feliz e com vontade de comemorar a vida. Obrigada. Qual a relação da data do aniversário, dia que se nasce, ao espiritismo? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Sabe, você sabe se as obras básicas falam algo dessa relação? Veja bem, eu sei que na Umbanda você tem uma regência dos orixás. Eu sei que na astrologia você tem uma influência dos astros, isso por sua data de nascimento.
A questão da doutrina espírita, e aí eu vou linkar com a questão de, porque na data do meu aniversário sinto ainda mais feliz e com vontade de comemorar a vida, a doutrina espírita traça para a gente um projeto reencarnatório. A grande questão não é o projeto reencarnatório, é como eu encaro o projeto reencarnatório, como eu encaro a minha reencarnação, como eu encaro eu ser espiritual. Então, eu acho assim maravilhoso quando eu falo, porque no dia do meu aniversário eu me sinto muito feliz. Que ótimo, que bacana. Você tem um grande trabalho, fazer com que os outros dias também se contaminem. Eu fiz um bate-papo no Joana d'Arc no final do ano passado, próximo ao Natal, e aí eu levei a seguinte informação para eles. Próximo ao 25 de dezembro, que é a data convencionada para o aniversário de Cristo, então, nesse mês, próximo às festividades do Natal, é quando Cristo consegue mais se aproximar da crosta terrestre. Por quê? Porque os nossos pensamentos começam a ser voltados para o bem, para a caridade, para o Natal, para, vou festejar com a minha família, vou encontrar meus parentes, eu vou levar uma lembrança. Mas vou também ajudar aquela casa ali. Nós nos transformamos no mês de dezembro por conta do aniversário do Cristo. Isso não é uma fluência da doutrina espírita. A doutrina espírita não traz algo filosófico que justifique isso. Isso é uma mudança nossa. Isso é uma melhoria de nosso caráter, mesmo que pontual. Então eu acredito que a proximidade do aniversário traz para você, cara amiga, essa satisfação. Talvez lembrando algo passado, talvez a vitória de ter conseguido estar ali presente, a gente não sabe, né? Eu não sei aqui como foi seu passado. Mas eu acredito que, se você entende que a doutrina espírita te deixa mais feliz, ótimo. Faça com que a doutrina espírita te deixe mais feliz nos outros dias também, praticando. Não há uma interferência da doutrina espírita sobre isso, mas há uma interferência dos espíritos, certamente, pela sua conduta, pelo seu modo de viver a vida. Eles vão interferir, sim. Se eu gosto de levar a vida fazendo a caridade, que são preceitos espíritas, mas antes disso são preceitos do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a espiritualidade amiga superior é que nos acompanha, é que nos circunda. E isso é um fator de felicidade. Isso é um fator de bem-estar. Estar bem assessorado, estar bem querido. São nossos atos que nos fazem sentir melhor. São nossas ações. A escolha de uma data, ela é talvez até mais mérito de nossos pais, que nos conceberam em tal ou tal época, do que necessariamente algo coordenado pela doutrina espírita. Não vou dizer que não há uma razão de ser. Há uma razão de ser pelos projetos reencarnatórios que nós trazemos. Mas não há uma ligação, eu entendo que não há uma ligação direta. Mas fico muito feliz de que essa data seja uma data que nos traz alegrias. Quantos aí não têm tristeza no dia do seu aniversário e muitas vezes até atentam contra a própria vida à medida que vai chegando o dia do seu aniversário? Às vezes por lembranças que isso traz. Acho sim que o nosso aniversário é sempre o motivo de nossa renovação. Mas todo dia é o motivo de nossa melhora. Todo dia é o motivo de nosso crescimento. Todo dia é o motivo de encontrar mais motivos de sermos felizes. E se por acaso o dia do aniversário for hoje, meus parabéns, viu? Felicidades. Que tudo se multiplique de bom. Chegamos no fim? Chegamos no fim e nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a todos vocês também, viu? Por estarmos juntos aqui estudando a doutrina do Espiritismo e também o Evangelho de Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção.